Olá, cursistas! Tudo bem com vocês? Bom, hoje aqui no nosso curso de produção de videoaula, eu trago um exemplo de aula, de uma videoaula, a qual vocês poderão perceber no todo o desenvolvimento dessa aula, exatamente tudo aquilo que a gente não deve realmente fazer em uma videoaula. Bom, o tema da nossa aula de hoje é roteirização de uma videoaula. Então, nessa aula eu trouxe um texto para vocês e também nós vamos trabalhar sobre os princípios orientadores para a concepção de materiais multimídias. As atividades dessa aula são a leitura de um texto, que será roteirização de videoaulas para educação online. E o conteúdo, o qual nós vamos trabalhar nessa aula, será princípios orientadores para a concepção de materiais multimídias. Bem, os princípios que nós vamos trabalhar são os seguintes: princípio da multimídia, princípio da proximidade espacial, princípio da coerência e princípio da personalização. Bom, nós vamos começar aqui a falar sobre o princípio da multimídia. O que seria esse princípio? É o aprendizado eletrônico, que deve incluir tanto os textos quanto os gráficos, e não apenas um desses dois tipos de informação. Isso se deve ao fato de que os alunos aprendem mais ou melhor quando textos escritos e falados e imagens, ilustrações estáticas como desenhos ou dinâmicas como animações são combinados em vez de apresentados. Bom, o princípio da proximidade espacial os alunos aprendem mais ou melhor quando os textos e gráficos são apresentados de modo integrado, ou seja, quando os textos estão posicionados próximos às imagens a que se referem, poupando aos recursos cognitivos da tarefa de reuni-los. Já o princípio da coerência diz descrições textuais detalhadas, histórias que não dizem respeito aos objetivos de aprendizagem, música de fundo em sons incidentais que podem sobrecarregar a memória de trabalho. Alunos aprendem mais ou melhor quando textos, imagens ou sons não relevantes ao assunto são excluídos, evitando distrações que dividem o limitado potencial da atenção com os recursos que realmente contribuem para o significado da unidade de aprendizagem. Enquanto que o princípio da personalização nos diz: as orientações instrucionais não devem ser oferecidas em estilo formal. Em vez disso, devem ser expressas em estilo convencional, auxiliando o aluno em seus processos metacognitivos. Os alunos aprendem mais ou melhor quando a conversa instrucional estabelecida com eles é próxima, ou seja, quando se usa, por exemplo, construções na primeira pessoa, eu, nós, e quando se refere diretamente aos alunos como vocês. Bem, ao término dessa exposição dessa aula, vocês podem perceber que essa aula que eu acabei de apresentar não foi por acaso, para trazer como exemplo, ilustrar como exemplo para vocês o tipo de aula que realmente, em uma videoaula, a gente não deve realmente fazer, porque ela não apresentou animações, trouxe ruído com o som que é feito de passagem de um slide para o outro, e aí as informações ficaram um pouco distorcidas, e o que realmente dificulta até mais, porque o aluno se distrai e as informações também ficam um pouco tanto quanto distorcidas. Então não é um tipo de videoaula adequada, ok? Bom, hoje eu fico por aqui, espero que possa ajudá-los, né? E muito obrigada!